É, bebê. O negócio tá ficando sério, hein? O bagulho tá ficando doido, hein? Vocês estão vendo aí o tarifaço do Trump, estão vendo aí o roubo do INSS, que ninguém mais fala, né? Estão vendo aí a perseguição política, que tá escancarada para quem quiser ver. Ministro do Supremo tendo visto revogado. Não vou mais para Disney, ver Mickey, Pato Donald, nem Pateta, né? Porque Pateta não precisa, já tá cheio de Pateta aqui no Brasil, né? E, enfim, eu não vou repetir o mais do mesmo aqui do que esse senhor, né? Vamos falar assim, foi colocado na presidência aí por metade não, né? Na verdade, aqueles pingados que foram lá fazer a eleição, né? E ele ganhou ali por uma margem de aproximadamente 2 milhões de votos e provavelmente quase que um terço da população brasileira não deve ter votado, né? Os isentões, né? Que são os maiores culpados por isso aí tá acontecendo. E quem votou no cidadão que tá lá na presidência, né? Um bandido, né? Enfim. E aí junta a turminha dele, o STF, que também foi tudo indicado lá pelo PT, nos governos do PT, né? O Brasil é tão bom que em 16 anos de PT o Brasil tá aí no mesmo, né? E quando entra um para tentar bagunçar o coreto deles, né? Eles fazem isso, né? Eles perseguem, né? Vocês estão vendo aí tarifaço de Trump, como se Trump fosse culpado de tarifaço, mas vocês pagam uma fortuna pelo iPhone americano que vem para cá, né? E não é porque os Estados Unidos cobram caro não, tá? Quem cobra caro é aqui, o imposto daqui. Tudo que vem de fora que é caro, vocês que pagam o imposto para aqui mesmo. Aí, quando vai daqui para lá, vai por um preço assim, pífio, porque o americano tem uma moeda que é valorizada, né? E não cobram os impostos que o Brasil cobra. Então as pessoas não procuram se informar sobre isso, né? Falam que são contra. Cara, todo mundo é contra qualquer tipo de cobrança a mais injusta. Mas o que o cara tá fazendo, ele tá forçando o próprio brasileiro a tomar uma atitude. Alguma coisa está errada, que não está certa. Opa, tem coisa errada. Vamos consertar aqui para não bagunçarem a nossa casa aqui. Não se trata de soberania. O Trump não quer taxar o Brasil para prejudicar o Brasil. Ele quer que o brasileiro acorde. Só que muita gente está dormindo ainda, cara. É assim, é muita coisa acontecendo, e eu fico me inteirando das notícias e realmente é um turbilhão de informações ao mesmo tempo, mas você tem que saber filtrar as informações das fontes certas. Claro que tem fontes duvidosas, mas você tem que ver pelo tua cabeça, teu caráter. E pelo que eu vejo, esquece mídia, esquece Globo, principalmente a Globo, que é uma das maiores responsáveis pela situação do país hoje. A Rede Globo é uma das maiores responsáveis, porque foi ela que doutrinou a mente de muita gente a votar no que está aí. Entendeu? Pode ter certeza disso. É um câncer essa empresa, essa emissora. Infelizmente, eles têm tudo para serem uma das melhores emissoras do mundo, como já foram. Agora acabou, foi comprada. Comprada pelo comunismo, né? Pelo PT, por esse governo que está aí. Esquece a Rede Globo, cara. Por isso eles querem censurar a internet. Por isso. Porque todo mundo tem voz. Igual o Alexandre de Moraes que falou, né, que a internet deu voz aos idiotas. Mas a democracia é isso. Você tem que dar voz para todo mundo. Para idiota, para inteligente, para petista, né, embora sejam uma escória, são mesmo, né, mas você tem que dar voz, porque é a opinião dos outros. Você tem que dar voz para todo mundo, para ouvir todos os lados. E você vai aceitar se você quiser. Se você quiser. E aí o Brasil tá desse jeito. E as pessoas culpam o Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, cara. E aí volta a tornozeleira num cara que não tem nada a ver com isso. O que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá foi defender o país. Porque vocês estão completamente
desatualizados e desacordados da realidade. Cara, sei lá, cara, eu resolvi gravar esse vídeo aqui mais por um desabafo, né? Porque eu vejo as coisas acontecer e isso incomoda, porque isso impacta na minha vida também, né? Não adianta você fazer o certo, mas todo mundo fazer o errado. Que Deus proteja os justos, cara. Que Deus proteja os justos, porque não é certo você pagar pelo erro dos outros. A pior coisa que tem. Os ministros tiveram os vistos revogados, tá certo. Eles não receberam voto, eles não têm nem saber jurídico. Muitos ali não têm nem saber jurídico. Nem uma prova da OAB eles passam. Não tem. Não são juízes de verdade. O único que é juiz de verdade ali é o Fux, que foi colocado pela Dilma. E mesmo assim, é um dos mais coerentes ali do que foi indicado pela esquerda. E o Flávio Dino, que fez exerceu ali por um tempo, mas ele é mais político. E ele é comunista. Como é que o cara coloca um comunista na Suprema Corte? Cara, não tem. O juiz não pode ter lado. O juiz tem que ser imparcial em tudo que ele faz, tudo que ele decide. E o STF virou um tribunal de exceção, um tribunal com poderes únicos. Ele é o poder único. Não existe harmonia entre os três poderes. Não existe. Porque a partir do momento que um Senado faz uma sabatina e um presidente faz a escolha de um ministro, eu acho que aí acaba a independência. Porque o juiz não era para ser colocado, indicado por presidente. Um juiz não deveria ser sabatinado pelo Senado. Um juiz tinha que fazer uma prova fodástica para poder ter acesso à cadeira do Supremo Tribunal Federal. Porque é uma instituição e deve ser respeitada. Agora, os membros que estão lá hoje, esquece. Salva 2 ou 3 ali. O resto, esquece. E não deveria ser assim. Deveria ser por votação entre as comarcas estaduais ou municipais, depois estaduais, para fazer aquela peneira, e depois, no âmbito federal, serem eleitos pela população, ou simplesmente os que tivessem melhor colocação nas provas fossem sabatinados ou fizessem uma prova final e o melhor colocado assumiria o cargo. Seria por prova de saber jurídico entre desembargadores e juízes de carreira, não advogados. Não quer dizer que um advogado não tenha competência, porque tem muito... O Jeffrey Chiquini, o juiz do Supremo Tribunal Federal, não dá um desse advogado. Sebastião Coelho dá de 10-0. Neles tudo lá. Neles todos. Em atitude, tá? Porque eu acho o Fux coerente. Eu gosto da postura dele, embora não concorde com algumas coisas, mas eu gosto da postura dele. O André Mendonça tem que ser mais ativo. E o Cássio Nunes é praticamente um peso de papel. Mas eu espero que na hora que ele tomar uma atitude, ele tome uma atitude. Agora o resto esquece. O resto esquece. Então esse negócio de indicação de juiz da Suprema Corte não existe. Para mim, os três poderes não são harmônicos, independentes entre si, quando um poder interfere na indicação do outro. Errado. A partir do momento que acabar essa questão de indicação e sabatina no Senado para escolher quem eles querem de acordo com a ideologia deles, aí essa palhaçada acaba e realmente os três poderes vão ser independentes e harmônicos entre si. Porque se não tirassem as matérias de educação moral e cívica e OSPB, Organização Social... Deixa eu ver, OSPB, Organização Social Política Brasileira, eu acho que é isso. Que ensinava sobre patriotismo, ensinava sobre os três poderes, ensinava tudo isso. Eu não sei se nas escolas de hoje ensinam mais isso. Tem muito tempo que eu não frequento escola normal, eu já me formei e tenho que estudar mais. Mas tiraram essas matérias, né? Tiraram essas matérias. Por quê? Do currículo escolar das crianças. Eu não vejo falarem da parte da história. Antigamente eu vim morar em Nilópolis. A escola ensinava sobre o município, sobre o brasão do município. Os uniformes escolares tinham brasões de seus municípios.
E aí a Prefeitura do Rio resolve colocar o brasão da Prefeitura. Eu tô colocando vários assuntos aqui, uma coisa puxando a outra, porque é isso que vai acontecer na transformação, ela não vai de uma vez, ela vai gradual. Quando, quando um regime é instalado no país, ele não vai de uma vez, ele vai comendo pelas beiradas. Por isso que a esquerda, ela se infiltra nas universidades, ela se infiltra nas escolas através dos professores, elas vão doutrinando as crianças, elas vão colocando na cabeça das crianças que o capitalismo é opressor, né? Que o governo que tem que prover, o governo não provê nada, o governo não produz nada. O que o governo tem de dinheiro é que você paga de imposto. Então o governo não tem que lhe dar nada, o governo só tem que dar assistência a quem realmente precisa de assistência. Não pra gente vagabunda que pega auxílio emergencial para tomar cerveja na esquina, no meio da pandemia. Foi isso que eu via, né? Enfim, voltando para a atualidade, é o que está aí. Fruto das escolhas de algumas pessoas. Agora não procurem culpados, porque o culpado, vocês sabem quem é. Quem são? Alexandre de Moraes e Lula. São os dois cabeças, na verdade, né? Lula e tem os seus subordinados e Moraes e os seus subordinados. Simples. Arranquem os dois de lá e tudo volta ao normal. Só isso. Simples assim. Simples, eu falo, a solução é essa. Tá dado o recado do Trump. Sabe por quê? Que as pessoas vão dizer assim, ele está se metendo no país. Não está se metendo. É o contrário. Quando Lula foi eleito, Barroso foi pedir ajuda ao Biden para poder interferir nas eleições brasileiras. Isso parece que muita gente não cagou, nem sabe o que aconteceu. Né? A USAID, que é a ONG, né, americana que despejou dinheiro no Brasil e em outros países também para poder eleger candidatos de esquerda. Né? E as pessoas não procuram se informar sobre isso. E como o Trump ganhou lá, eles que estão desesperados porque não tem mais chuva de dinheiro para sustentar a máquina pública aqui deles, né? Os influenciadores que disseminavam as notícias que eles queriam que as pessoas vissem, né? Para acreditar naquilo que eles queriam que acreditassem. Acabou o dinheiro, né? Acabou o amor. O que o Trump está fazendo agora? Tentando consertar a merda que a esquerda americana fez aqui no Brasil. Porque se não tivesse interferência de lá, Bolsonaro teria ganho a eleição aqui. Porque as pessoas não se informam, né? Só absorvem aquilo que lhe convém. Por isso que o caos está aí. Não procura, não tem a humildade de procurar uma pessoa que seja um pouco mais informada e perguntar, fulano, o que está acontecendo em relação a isso, isso e isso? A pessoa vai dizer, isso, isso e isso. É isso mesmo? É. Então, me dá a fonte de pesquisa. Vou lá pesquisar. Só isso. Mas não. Acredita em qualquer coisa que a mídia fala. Tendenciosamente. Como é que você vive num lugar desse? Como é que você vive entre essas pessoas? Se você esboça a sua opinião, acabou, você não tem opinião. A sua opinião não vale nada. Vale o que elas falam. Então, a esquerda é assim. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. A narrativa deles é essa. É só mentirosa, mas sem nenhum argumento. Sem nenhum argumento. Então, aos meus amigos, de verdade, cara, eu amo vocês, de verdade. A minha amizade sempre foi verdadeira, mas eu não vou procurar ninguém, né? Eu não vou brigar com ninguém. Eu não vou fazer o que vocês fizeram. Muitos fizeram comigo. Viraram as costas. Porque eu penso diferente. E eu não virei as costas para vocês. Para ninguém. E alguns até procurei. Mas eu não vou fazer mais isso. Porque eu tenho um amor próprio, né? E eu acho que primeiro o amor é Deus. Deus. Segundo, seus pais. E terceiro, você. E vida que segue. Meu coração está aqui aberto para todo mundo.
Não tenho nada contra ninguém, tá? Então, fica aí o recado. É melhor vocês acordarem para a realidade, porque a água vai bater na bunda de todo mundo. Todo mundo. Entendeu? E Deus proteja nós. Deus nos proteja. E que a mão divina interceda. Porque a mão humana, infelizmente, é falha. E é isso aí. Bom sábado para vocês. Jesus abençoe e nos dê sabedoria e direção. Valeu? Ó, beijo para vocês. É o que eu tenho para hoje. Tchau.